assisti Tina, documentário disponível na HBO Max, me levou para um lugar de muitas lembranças, porque a Tina Turner é a artista favorita da minha mãe e eu cresci escutando seus discos. E para quem acha que conhece tudo sobre a vida da cantora, porque durante muito tempo a sua vida foi um livro aberto, um livro de terror, vai se surpreender com o documentário porque tem muito material inédito, como gravações, fotos, áudios e vídeos. E isso só comprova que ainda há muita coisa para ser revelada. Saudações a todos, eu sou a Paula Cristina, obrigada por escolher esse vídeo para passar alguns minutos da sua vida. Se você não quer perder mais nenhum conteúdo do canal, por favor, se inscreva agora. Além de você sempre receber um conteúdo atualizado como esse, você também vai ajudar o Onde Está o Controle a crescer aqui no YouTube. Logo ao abrir o documentário, a gente vê a Tina Turner falando sobre a sua entrevista bombástica para People Magazine, contando todos os abusos que ela sofreu na mão do seu ex-marido, Ike Turner. Tina conheceu o Ike quando ela tinha apenas 17 anos, ela era chamada de a pequena Anna May. E aí logo ela foi trabalhar com ele na banda, e eles se apaixonaram, se casaram, e o Ike montou a dupla Ike e Tina Turner. Mas claro, a Tina assinou aquela explosão desde o começo. Ela começou a chamar muita atenção em cima do palco, assim apagando a figura dele. O Ike Turner, ele já era muito conhecido na indústria. Ele é um dos primeiros caras que escreveu a primeira letra de rock da história. Só que na época quem colocou a voz na canção foi o saxofonista Jack Braston, e ele levou todos os créditos pela música. Então, segundo a Tina, o Ike, depois desse episódio e também uma série de abandonos na vida dele, ele ficou muito encucado, achando que todo mundo ia trair ele e que ia entrar em sua vida e ia abandoná-lo. E aí ele faz a Tina fazer uma promessa que ela nunca se separaria dele. Então a Tina, ela era sempre questionada por que em 26 anos de casamento, sofrendo todos aqueles abusos e terror psicológico, por que ela nunca se separou dele. E ela disse que ela fez uma promessa e a palavra dela tinha peso. A Tina também cresceu num lar muito violento, o pai dela vivia espancando a sua mãe. Tem uma parte muito bonita que ela fala da mãe, que a mãe ficava todos os dias sentada de frente para uma janela, olhando para fora, e que ela achava a mãe a mulher mais bonita do mundo, só que um dia a mãe dela não estava mais lá. A mãe dela fugiu, deixando as crianças com o pai, e depois de um tempo o pai dela também vai embora, e assim a Tina e as suas irmãs são criadas por parentes. A Tina Turner, depois de descobrir o budismo, ela consegue reunir forças para quebrar aquele ciclo de violência. Ela se separa do Ike, mas nada foi fácil para ela, porque ele tira todo o seu dinheiro, todos os seus imóveis, e ela só sai com a roupa do corpo e o seu sobrenome. Então ela começa a fazer pequenos shows em lugares que são muito inferiores ao seu talento, porque ela precisa pagar as dívidas que o Ike deixou para ela pagar. E ela também precisa colocar comida em casa para alimentar os seus filhos. Tem uma parte que ela fala que quando ela ia divulgar algum trabalho na televisão, e ela sempre era questionada por que ela se separou, que a família dela era tão bonita, e ela sempre tinha que mentir, porque o público e os jornalistas achavam que aquela família era perfeita. Então a carreira da Tina estava totalmente estacionada, ela já estava com 44 anos e ela precisava voltar a fazer sucesso. Foi aí que ela conheceu o Roger Davis, que era um empresário muito famoso, e ela fez a proposta para o Roger para que ele fosse seu empresário. Só que assim como outros empresários e também como alguns figurões da indústria musical, o Roger não acreditava que a carreira da Tina decolaria novamente. Então a Tina chama ele para assistir um show dela num cassino, e o Roger fica totalmente encantado e topa ser seu empresário. O Roger foi responsável por repaginar todo o visual estético dela e também suas músicas, e isso foi muito importante porque finalmente a imagem da Tina não era mais associada ao Ike. E a Tina Turner, ela estava numa pegada muito roqueira,
E ela diz pro Roger que ela quer lotar estádios igual o Rolling Stone. Já tava tudo certo pra Tina gravar o seu álbum. Só que a gravadora que contratou a Tina trocaram a diretoria e simplesmente eles dispensaram o artista. O Roger foi lá, muito pé da vida, para saber o que tinha acontecido. A nova diretora vira para ele e fala: olha, a gente não quer trabalhar com a sua artista, porque ela é uma mulher negra de um passado questionável e ela tá muito velha para a indústria. E aí o Roger tem a ideia dele e da Tina irem para Londres, porque Londres tinha um mercado mais aberto, e a Tina grava uma música que era uma música pop na época. E na hora que eu escutei aquela música eu falei: caramba, eu sempre achei que essa música era da Tina Turner, mas não. A Tina, ela consegue transformar a música. Volta para os Estados Unidos, ela tá fazendo muito sucesso. E finalmente, quando ela grava a música Private Dancy, ela estoura não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, se tornando a primeira mulher a vender 100 milhões de cópias. Só que a Tina, estimulada pelo seu empresário e por alguns amigos, decide dar uma entrevista para People Magazine contando tudo que ela passou na mão do Ike. E aí ela fala como ela era constantemente torturada, que as agressões começaram quando ela estava grávida do primeiro filho do casal, que ele batia nela com vários objetos e que também mantinha ela em cárcere privado. E durante todo esse tempo ela foi desenvolvendo uma série de problemas, tanto que ela começou a tomar remédio para dormir. Ela tentou suicídio 3 vezes. E é muito escroto porque mostra uma entrevista do Ike, ele é questionado, né, sobre isso, e ele simplesmente fala que é mentira, que ele nunca bateu nela, que sim, eles tinham os problemas deles de casal, só que ela tentou se matar, que não era culpa dele, mas sim porque ela queria atenção. E aí a Tina, todas as vezes que ela ia divulgar um álbum, um show, ela sempre era questionada sobre as agressões. É muito louco porque quando mostra o Ike ser questionado sobre esses abusos, os jornalistas sempre têm muito cuidado ao falar com ele sobre isso, mas a Tina, ela era constantemente bombardeada com perguntas que fazia ela lembrar de seu passado e causando muita dor. Ela tem a ideia de escrever o seu primeiro livro, que é a Tina, contando tudo o que aconteceu com ela. E ela fala assim: cara, eu já tô de saco cheio, eu não quero mais ficar falando sobre isso, então eu vou escrever um livro contando toda essa história para pôr um ponto final. E aí ela escreve a Tina, que é um livro que foi lançado em 85 e vendeu muito lá nos Estados Unidos, transformado em filme com a maravilhosa Angela Bassett no papel da cantora. Só que mesmo assim, né, a imprensa não deixa ela em paz. Tem até uma parte que mostra que ela tá com o Roger divulgando o seu novo álbum. Simplesmente a jornalista vira para ela e fala assim: ai, você sabia que o Ike foi preso com sei lá tanto de drogas, ele está sendo acusado de ser traficante. E o que você acha sobre isso? Mas outra que eu fiquei perplexa, ela estava também, né, num programa ao vivo, e aí o jornalista vira para ela e fala assim: você sabia que o Ike acabou de morrer de overdose nessa manhã? E ela ainda não sabia que tinha acontecido isso. Então ela foi muito abusada, não somente por seu marido, mas também por toda a imprensa que sempre ficava estimulando ela a falar sobre os seus traumas. Mas ela reconhece que foi muito importante ela ter dado a entrevista. No documentário tem os áudios e é perturbador você escutar tudo que essa mulher passou. E também em saber que o filme foi muito fiel ao livro. E ela fala que ela recebeu milhões de cartas, que ela tem até hoje essas cartas de mulheres que a partir do relato dela e a partir do livro e do filme, elas conseguiram se livrar de seus abusadores. Só que foi muito doloroso para ela ter que reviver toda essa história. Porque a Tina Turner, ela queria falar sobre coisas felizes, né? Ela queria falar sobre a sua carreira, sobre a sua música, não sempre ficar lembrando que ela foi espancada e quase morreu. Uma parte muito delicada também
é quando o Ronnie Tanner, o filho da Tina e do Ike, ele fala que constantemente ele e seus irmãos via a mãe sendo espancada, que teve uma vez que o pai pegou um café que estava fervendo e jogou nela, e ela teve uma queimadura de 3º grau. O Ronnie faleceu em 2022. Esse documentário ele foi lançado lá nos Estados Unidos em 2021, e eu acho que foi muito importante a Tina Turner, não só na indústria da música, mas ela foi a primeira mulher, né, que era uma celebridade, a falar sobre a violência doméstica numa época que era tabu. Todo mundo sabia que isso acontecia, mas ninguém queria se meter porque era briga de marido e mulher. Ela também abriu as portas para outras cantoras, né? Porque ela era considerada velha para a indústria, ela tinha 44 anos, então ninguém queria trabalhar com ela porque achava que ela já não dava mais para nada, e ela provou que sim, ela ainda tinha condição de trabalhar e muito, porque a Tina Turner, ela se aposentou faz pouquíssimo tempo, e eu lembro de assistir os vídeos dela, ela sempre com aqueles vestidos de franjinha, aquela perna maravilhosa. A parte muito emblemática é quando ela se reconecta com a mãe dela, e ela diz que mesmo ela sendo amada pelo mundo inteiro, ela se sentia muito sozinha, porque ela nunca foi amada por ninguém, nem por seu pai, nem por sua mãe. E ela teve uma relação com a mãe muito complicada, por mais que ela tenha dado tudo para a mãe dela não reconhecia o seu sucesso e não fazia questão de amá-la. E aí que ela conhece o amor da vida dela, que é o Ivan Basham, que eles ficam durante 15 anos tendo esse relacionamento e eles se casam. E só que é muito triste, né? Porque a vida da Tina Turner, ela é sempre marcada por tragédias. Além dela ter perdido o Ronnie, antes do Ronnie, o filho dela mais novo se matou. E quando ela casou com o Iver, ela teve vários problemas de saúde. E quando o documentário tá acabando, você tem certeza que é uma carta de despedida da Tina para os seus fãs. Ela até diz, né, que agora ela mora na Suíça com o marido. Ela fala, eu estou indo para os Estados Unidos pela última vez, porque é o lançamento da peça da vida dela na Broadway, porque eu preciso me despedir dos meus fãs americanos. Se ainda não assistiu o documentário, vai lá na plataforma da HBO Max, assista, eu tenho certeza que você vai ficar tão impressionado como eu. Eu nunca chorei tanto assistindo um documentário, eu chorei do começo ao fim. Quando estava subindo os letreiros, eu estava soluçando, mas foi muito importante escutar novamente a história da Tina Turner, mas agora pela boca dela. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Se inscreva no canal para receber outros vídeos como esse e a gente se vê no próximo vídeo.